Fala galera, tudo bem? Meu nome é David Cardoso. Nesse vídeo aqui vamos falar um pouquinho do que o Pedro deve estar pensando aí para 2026, né? Muitas notícias de que o Flamengo está em busca realmente de um atacante, um cara matador, fazedor de gol, né? Hoje tem 1 bilhão para buscar algumas peças importantes que ele entende que é importante para o elenco. E como que o Pedro deve estar se sentindo, né? Porque o Flamengo se mostrou disponível a pagar 30, 35 milhões, inicialmente no Tati Castellanos, né, que foi aí pro West Ham, mas também sondou o Caio Jorge, e agora o nome do Marcos Leonardo vem aparecendo. Como que o Pedro deve estar se sentindo, né? E o ano de 2025 pode nos dar algumas pistas de como que vai ser essa briga pelo ataque em 2026. Esses nomes, tanto Caio Jorge como Marcos Leonardo, pode não vir a chegar no Flamengo, e pode ser outro nome que a gente nem passou pela nossa cabeça. Mas pode ter certeza que o Pedro está muito preocupado, obviamente, da situação dele ali. Ele vai ter que brigar muito para ser o titular dessa equipe em 2026, e ele deve estar torcendo para que o Flamengo, no final das contas, consiga contratar apenas mais um Juninho do Karabag, né? Um cara com pouca expressão de nome, mas também que vai chegar e não vai conseguir chegar no mesmo nível que o Pedro, e ele vai ser o titular da posição. Se a gente pensar que chegaria realmente, por exemplo, o Caio Jorge ou o Marcos Leonardo, enfim, ou até o Tati Castellanos, provavelmente o Pedro seria reserva, tá? Por quê? Se a gente pensar bem no ano passado, em vários momentos o Felipe Luiz ele escolheu utilizar o BH, né, o Bruno Henrique ou o Plata no lugar do Pedro, do 9. Tá certo que o Pedro teve machucado em muitos jogos, perdeu muitos jogos por estar machucado, mas em vários jogos ele estava disponível e o Felipe Luiz não o utilizou. Parte desses jogos, principalmente no começo do ano, ele não utilizou o Pedro devido ao acontecimento que ele deu uma mijada pública no Pedro, né? Isso foi em 12 de julho de 2025, após um jogo do Flamengo e São Paulo, onde o Flamengo ganhou de 2-0. E na coletiva de imprensa o Felipe Luiz chamou o Pedro na chincha, né? Falando a seguinte frase, né? Comportamento e atitudes do Pedro durante a semana não foi lamentável, beirou ao ridículo. Segue ainda falando: eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols que nem ele, no caso o Pedro. Naquela época não podia, mas e agora? Agora pode. Tem 1 bilhão aí para gastar em futebol, né? Então com certeza ele está indo atrás. Ele não podia. Então essa fala aqui dá um forte indício que realmente o Flamengo está buscando um atacante de peso, né? Não tinha o dinheiro antes, mas agora tem para gastar e para comprar esse cara. E fala mais ainda, né, do Pedro. Ele tá com a gente, né, esse jogador de 30 gols, no caso é o Pedro. Ele não deveria ser um problema, ele deveria ser a solução, né? E no caso ele não estava querendo treinar direito, estava com disposição, falou que estava, o Felipe Luiz ainda fala que ele estava debochando ainda nos treinamentos, e que ele tinha que ter essa atitude com o Pedro, porque senão os outros jogadores iam entender que isso dava para fazer e poderia prejudicar o ano do Flamengo, os jogadores entendendo que treinar menos e eu vou poder jogar, né? No caso do Pedro. Então ele bancou o Pedro durante um tempo, mas a paciência acabou e ele explanou isso para todo mundo. Então o Flamengo realmente quer um 9. Tem duas possibilidades, né? Ou é para substituir o Pedro, ou é para realmente compor o elenco e, dependendo de alguns jogos e algumas situações de jogo, o Pedro vai jogar ou esse outro jogador, né? Então, realmente aí, nenhuma dessas situações é bom para o Pedro, porque ele vai perder minuto de jogo, tá? Na primeira situação, onde o Flamengo realmente quer contratar um cara para substituir o Pedro, não é bom para o Pedro. Por quê?
ou o Pedro não é adequado para o Flamengo como pessoa e profissional, ou o estilo de jogo dele também não é adequado àquilo que o Felipe Luiz quer buscar com essa equipe. Então, como ele utilizou muito tempo o BH e o Plata nessa função de 9, ele acredita que o time vá melhor com um cara que vai atacar a profundidade, um cara mais leve de correr, né? Que no caso não é tanto essa do Pedro, ele é mais um controlador, aquele 9 de ofício mesmo, né? Nessa segunda opção também não é muito bom, né? Por quê? Um novo atacante para compor o elenco, sendo ele de peso, tá? Isso é importante, sendo esse cara de peso, o Pedro vai ter um nome difícil e ele vai ter que se superar muito. Então, se ele já tinha essas indisponibilidades com o Felipe Luiz antes, pode ser que elas voltem a correr, porque ele vai olhar, pô, eu fui para a seleção, eu fiz tantos gols ano passado e joguei pouco, os outros anos eu fui artilheiro dessa equipe, como assim que eu vou ficar revezando com esse cara? Eu sou o 9, o 9 está na minha camisa, eu sou o cara desse time para fazer gol. Eu não vou ficar revezando com outros jogadores, né? Então, nenhuma dessas possibilidades é bom para o Pedro. Ele vai perder minuto em campo e ele vai ter que correr muito mais, né? Talvez ele não esteja disposto a correr mais. E o fim do ano do Pedro ficou muito ruim, né? No jogo contra o Paris Saint-Germain, não sei se vocês vão lembrar, ele discute com o Léo Pereira e o Léo Pereira cobra ele na hora do jogo para que ele corra mais, para que ele se doe mais, né? E ele retruca o Léo Pereira. Então, assim, nessas duas situações onde vem um cara de nome para revezar com o Pedro, ou vem outro cara de nome para ser o titular em vez do Pedro, ele sai perdendo nas duas, né? Então a gente vê que o ciclo do Pedro no Flamengo, ele tá mais próximo do fim. Ele ainda tem 2 anos de contrato, mas a gente vê que possivelmente esses 2 últimos anos de contrato talvez sejam os 2 últimos anos dele no Flamengo, né? E um cara aí que está entre as listas dos maiores artilheiros do Flamengo de toda a história. É um pouco triste isso, mas o time do Flamengo hoje mudou o modo de jogar e o Felipe Luiz ele tá buscando esse cara mais móvel em relação ao Pedro, né? E que defenda mais na frente, né? No final de tudo, quem ganha é o Flamengo, né? Tendo o Pedro e tendo outro cara de nome, é mais opção para a equipe jogar e desempenhar bem, mas não é tão bom para o Pedro, porque ele vai ter que trabalhar muito para ser o 9 e titular dessa posição. O nome ainda não foi definido, mas nas próximas semanas, próximo mês, eu tenho certeza que o Flamengo vai colocar esse nome aí e falar, ó, contratamos tal jogador e ele que vai ser agora o artilheiro da equipe. Obviamente não vão falar isso, mas pode ter certeza que o Pedro tá com uma pulga atrás da orelha e tá pensando muito e torcendo para que um novo Juninho do Karabag seja contratado. É isso aí, forte abraço e até a próxima.